pode nem para a festa de outro crente, que ele se atrapalha. Mas Jesus, na festa de um ladrão, ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Daqui a pouco, trazendo para o dia de hoje, o som baixou, as dançarinas pararam, alguém jogou a droga para um lado, jogou a cachaça para outro, e o dono da casa, que era o pior, chutou a banqueta que ele cobrava imposto e disse: eu quero te servir, Jesus, a partir de hoje eu quero fazer a tua vontade. Diga para o seu irmão: se você vem até Jesus e sai do mesmo jeito, você não veio até Ele. Não veio. Porque quem vem até a presença de Deus tem que sair melhor, tem que voltar transformado, regenerado. Senão é apenas um frequentador de igreja. Mas quem é crente até o tutano do osso, ele chega rastejando e sai voando com asa como águia, porque ele se encontra com Jesus e ele faz um trabalhar diferenciado. Irmãos, a paz do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É uma bênção estar aqui desde a tarde. O Senhor tem dispensado para nós uma porção, e eu quero continuar meditando com os irmãos naquilo que nós havíamos iniciado sobre as bênçãos de Deus através da água. Quero mais uma vez agradecer a todos os meus irmãos que eu citei à tarde, e agora ao pastor presidente na pessoa do pastor Álvaro. No Antigo Testamento nós vimos que Deus revelava a sua bênção na vida do povo através de água, muita água. Isaías, sendo profeta messiânico e profetizando muito sobre Jesus, também vai usar nas suas profecias a figura de linguagem da água, se referindo ao próprio Cristo e toda a obra que ele faria. Se os irmãos verem no capítulo 11 do livro de Isaías, quando se destacará como será o ministério ou o reino do Messias, vocês vão observar, depois podem ler com calma, que há aí toda uma série de características de como Cristo executaria seu ministério. E no versículo 9 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. No capítulo 49 e o versículo 13, o Senhor também vai chamando, capítulo 43 e o versículo 19, o Senhor vai chamando a atenção de Israel para novidades que ele faria. E nós vamos ver aí que Deus estava relembrando ao povo que ele tinha aberto o mar vermelho, e parece que estagnaram, só falavam disso. Parece que Deus não poderia fazer mais nada novo. E o Senhor vai exortar, dizendo, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus disse: o que eu vou fazer é muito grande e vai chamar a atenção, e todo mundo vai ter que ver. Primeiro, ele vai fazer caminho no deserto. Não se faz caminho no deserto, porque no deserto só tem areia, duna de areia. E os irmãos sabem que existe uma coisa chamada tempestade de areia. A duna está lá numa região, daqui a pouco o vento bate e ela muda de lugar. E quem vive no deserto às vezes tem dificuldade até para se localizar. Mas Deus não deixa ninguém perdido. Pode ter só areia, mas Ele pavimenta um caminho para o crente passar no meio do nada. Você olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, para frente, para a retaguarda. A paisagem aos olhos carnais é uma só, mas aos olhos de Deus tem um caminho. E o crente com discernimento sabe se posicionar nesses lugares. Ele também diz que mocaria rios no meio desse deserto. Por isso que crente não tem medo de deserto, porque ele sabe que tem sempre um oásis de Deus. Não é miragem não. No meio do calor, às vezes a consciência engana e alguém pensa que está vendo água, e quando chega perto descobre que é ilusão de ótica.
mas Deus não decepciona o crente. Quando tu olhares, verás a recompensa, o livramento, a resposta, a porta aberta da bênção do Senhor teu Deus. E nós vimos aqui diversos versículos e todos eles apontando profeticamente para Jesus. E Jesus vai cumprir o seu ministério e vai falar de água, cumprindo todas as profecias que lhe foram feitas no Antigo Testamento. E eu quero aqui meditar em duas situações que estão lá no Evangelho de João, a começar o capítulo 4, o episódio da mulher samaritana. Quando a gente começa a ler os evangelhos e ver como Jesus trabalha, se a gente não for crente, a gente fica sem entender. Mas Jesus às vezes prega umas peças, faz umas coisas diferentes, vai de encontro às expectativas. Alguém até gosta de usar a frase dizendo que Jesus é especialista em quebrar paradigmas, porque quando a gente pensa que ele vem por um lado, ele vem por outro completamente diferente. E ao longo do seu ministério terreno, ele deu muitas evidências disso. Aqui no capítulo 4, ele nos surpreende a partir do momento em que está fazendo uma viagem e procura ir por outro caminho que não era passagem. É como, por exemplo, eu sair de Recife para Natal e ao invés de vir para João Pessoa, fazer a volta para Campina Grande. É desnecessário. Foi basicamente isso que Jesus fez. Tudo isso por causa da vida de uma mulher que ele queria encontrar. O lugar que Jesus escolheu ir, judeu não pisava, porque judeu odiava, rejeitava samaritano, porque lá no episódio da divisão de Israel em norte e sul, houve mistura. Os samaritanos ficaram lá no norte e se casaram com estrangeiros, gentios, e a nação ficou misturada, e os israelitas não suportavam os samaritanos. Jesus está com fome, assim como os discípulos, e já dá uma lapada neles dizendo assim: vão comprar comida num bairro lá, numa localidade em Samaria. Acho que os discípulos ficaram pensando: como é que pode? Ele está mandando a gente comprar comida a samaritano? Isso não se faz. Mas Jesus não olha para ninguém pela roupa que usa, pelo penteado do cabelo, pela ascendência da família, bairro que mora, tipo sanguíneo. Ele olha para todo mundo como a mesma pessoa. Ele não tem nojo de lepra, não tem nojo de AIDS, ele não tem nojo de loucura, de DST, de tuberculose, pode ter doença transmissível, infecto contagioso, o que for. Ele chega perto, já chega mudando. É como a mulher do fluxo de sangue. Ela disse: eu vou até ele. Talvez alguém possa dizer: tu é doida? Aonde ele está tem multidão, tu vai contaminar todo mundo e vai terminar apedrejada. E aquela mulher disse: não, porque eu não vou voltar do mesmo jeito. Eu vou tocar nele e ele vai me curar. Quando alguém for levantar a pedra, eu vou dizer: vai para lá, carnal, porque eu estou curada, não tem mais hemorragia. Porque quem tem contato com Jesus volta diferente. Jesus manda o discípulo comprar comida. Enquanto isso, os irmãos depois lêem em casa com muito cuidado, do versículo 1 até o versículo 30, ele encontra uma mulher na beira do poço, que era o poço de Jacó. Os samaritanos tinham aquele poço como um ornamento nacional, como um ponto turístico. Eles tinham orgulho, porque Jacó tinha cavado aquele poço e ele estava aberto até agora, naquele momento. 30 metros de profundidade, tinha água para todo mundo. As judias iam nos horários mais oportunos, que era no entardecer, quando o sol era mais fraco. A mulher samaritana, devido ao preconceito social, foi de meio-dia no sol a pino se encontrar com Jesus. Ninguém quer fazer nada no meio do sol quente no meio-dia. Mas lá no Salmo 121, o Senhor diz que é a tua sombra à tua direita. Sabe quando é que a sombra fica à direita? No meio-dia, na hora que o sol está mais quente. Na hora que alguém diz: te vira, dá o teu jeito, Jeová diz: tu não vai só não, rapaz, eu vou contigo, porque eu sou teu companheiro, eu sou teu amigo, eu sou o teu ajudador. Lá, aquela mulher pronta para pegar água, Jesus chega e diz a ela: tu pode me dar um pouco de água? Olhando para Jesus, ela reconhece que ele era judeu. Alguém diz que através das suas roupas, as fímbrias do judeu eram brancas, enquanto dos samaritanos eram azuis. Alguém diz que Jesus tinha uma espécie de estola que caracterizava ele como um rabino. Cada um que deu uma explicação, mas não sabemos como aquela mulher olhou para Jesus e reconheceu que ele era judeu. E disse: como é que tu estás falando comigo? Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, porque eu sou samaritana. E tu ainda está me pedindo para beber água. Tu tem copo aí? Porque o judeu não bebia nem no copo, não comia nem no prato de um samaritano.
Jesus estava quebrando ali 3 tabus de uma vez só. Você olhando para Jesus naquela cena, você ia pegar e dizer: sai daqui, senão o senhor vai se contaminar. Mas ele vai aonde ninguém quer ir. Teve uma festa na casa de um ladrão chamado Mateus, ladrão de imposto, que cobrava uma taxa bem maior para ficar uma parte com ele. Jesus foi para essa festa, trazendo para o dia de hoje, é como se fosse um baile funk, na casa de um traficante, digamos assim, porque o publicano da época era esse tipo de pessoa. Os fariseus, que é aquele que não entende nem a ser do trabalhar de Jesus, ficaram do lado de fora da casa de braço cruzado, dizendo: esse homem é louco, como é que ele pode comer na casa de pecador? Como é que ele pode estar num baile funk, com as mulheres dançando até o chão, o povo usando droga, o povo bebendo bebida alcoólica? Ele vai se contaminar. Ei, meu filho, Jesus, ele pode ir no inferno e não se contamina, porque ele é o santo dos santos, todo poderoso Deus. Me permita dizer, você já me conhece, eu fico à vontade aqui para falar as coisas. Tem crente que não pode nem para a festa de outro crente, que ele se atrapalha. Mas Jesus, na festa de um ladrão, ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Daqui a pouco, trazendo para o dia de hoje, o som baixou, as dançarinas pararam, alguém jogou a droga para um lado, jogou a cachaça para outro, e o dono da casa, que era o pior, chutou a banqueta que ele cobrava imposto e disse: eu quero te servir, Jesus, a partir de hoje eu quero fazer a tua vontade. Diga para o seu irmão: se você vem até Jesus e sai do mesmo jeito, você não veio até Ele. Não veio. Porque quem vem até a presença de Deus tem que sair melhor, tem que voltar transformado, regenerado. Senão é apenas um frequentador de igreja. Mas quem é crente até o tutano do osso, ele chega rastejando e sai voando com asa como águia, porque ele se encontra com Jesus e ele faz um trabalhar diferenciado. A mulher samaritana era uma mulher cínica. Você vai observar nas entrelinhas do diálogo dela com Jesus. Ela era como Pedro, mas Jesus gosta de gente cínica. Jesus gosta de gente trabalhosa. Se vocês tivessem a oportunidade de conversar com o mestre, quando ele escolheu os 12 discípulos, a gente ia chegar para ele e dizer: homem de Deus, mestre, o senhor está louco, veja que o senhor está convidando só quem não presta, a começar de Pedro. Pedro tinha uma língua desse tamanho, falava antes de pensar, agia muito pela emoção. Jesus disse: eu vou dar logo uma lição nesse aqui, para ele aprender a ser crente logo, porque eu quero usar a boca dele para pregar a minha palavra. Pode ser complicado, falador, fofoqueiro, prostituto, ladrão, o que for, Jesus chega e transforma. Ele não está preocupado com nada não, porque o sangue dele, eita, sobre a cana, xere, raio e terra, o sangue dele é vermelho, mas quando bate na roupa deixa ela branca. Isso é mistério. Posso tirar o microfone? Eu não gosto de pregar sem microfone, mas é porque eu estou com vontade. Olhe, Jesus disse: eu vou logo visitar Pedro. O mais complicado eu tenho que dar logo prioridade. Já tinha conquistado o coração do irmão dele, André. Pedro tinha passado a noite toda pescando. Deus sabe trabalhar com água, melhor do que ninguém. De manhã cedo, Pedro chegou no barco, lavando a rede, chateado, decepcionado, frustrado, todos usados. Jesus chegou na beira da praia e disse: Pai do Senhor, amém. Rapaz, tu empresta o teu barco para eu pregar? Porque a multidão, quando eu prego, me oprime, me cerca. E aqui em cima do barco, na água, dá para eu pregar aqui e o pessoal fica aí. Eu acho que Pedro olhou e disse: tá certo, esse barco serve para nada mesmo, não serve para pescar, pelo menos alguém vai fazer um culto. Jesus começou a pregar a palavra, doutrinar, o ensinamento, o povo dando glória a Deus, aleluia. Acho que Pedro olhava para ali de vez em quando: isso é qualquer um. Daqui a pouco Deus falou: amém, Deus abençoe, deu a bênção apostólica, pode ir embora. Aí virou para Pedro e disse: agora a gente vai pegar o barco e vai lá para o meio do mar pescar. Aí Pedro disse: agora não, pescar não, porque o mar não está para peixe. Eu já vim de lá, passei a noite toda, deu tudo errado. Aí Jesus: rapaz, vamos embora, tu ainda tu que vai dar certo? Aí alguém pega aquele versículo de Lucas 5, quando Pedro fala assim: Rabi, não apanhei nada trabalhando a noite toda, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Aí pega até esse versículo, né? Usa até como tema de congresso, festividade, de Pedro dizendo assim: sobre tua palavra lançarei a rede. Mas ali foi um desaforo, porque Rabi, no original grego, significa mestre, perito, expert. É como se eles falando a Jesus: tu é expert em pescaria? Nada? Eu que entendo de pesca.
que sei. Olha só que homem metido. Mas Jeová sabe abater o ego, sabe abater o superego. Ele pega o grandão e joga lá embaixo. Diz: tu vai aprender a ser crente para fazer a minha vontade, saber que eu sou o que sou. A sorte de Pedro foi jogar a responsabilidade na mão de Jesus. Quando ele chegou lá no meio do mar, Jesus disse: joga a rede aqui, ó. Quando ele jogou, eita, que é isso? Quase que cai. Foi tanto peixe que o evangelista diz que o barco quase ia a pique. Sabe o que é ir a pique? O casco de baixo quase tocava no fundo do mar. Mas Jesus disse: não afunda, porque eu quero que chegue lá do outro lado e alguém veja a bênção, para saber que eu estou aqui. Era o mesmo barco, era o mesmo pescador, era a mesma rede, era o mesmo mar, mas Jesus não estava na primeira viagem, ele estava na segunda. Quando ele está na segunda, meu filho, o barco pode até rachar, mas ele não afunda, porque a mão do Todo-Poderoso vai segurando e dizendo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço e te tomo pela tua mão direita. Ele é Deus. Esse Pedro chamou Jesus de Rabi, agora chama Jesus de Raboni, Senhor da minha alma. Aí se abaixa e diz: ausenta-te de mim, porque eu não sou digno de estar diante de ti. Jesus podia dar um chute e dizer: aprende, mas Jesus falou: não, agora é que tu vai andar comigo, eu vou te fazer pescador de homem, vem para cá. Transformei para usar. Então Jesus foi falar com a mulher samaritana, que também era como Pedro, e ela começa a conversar com Jesus e vai usando de forma irônica. Os irmãos podem observar aí no versículo de número 10, Jesus responde a ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, não era eu que estava te pedindo, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí a mulher, sem entender a mensagem, porque só entende a mensagem quem é espiritual, quem é santo, quem é salvo. Quem não é fica só olhando, é o fariseu, é o hipócrita, é o espectador. Mas quem está já ligado com Cristo já vai começando a discernir. Como essa mulher ainda não tinha uma vida regenerada pelo Salvador, ela não entendia a mensagem. Jesus estava falando de águas espirituais, e ela pensando que Jesus estava falando de H2O, de água química, física. Aí ela vai responder a ele dizendo assim: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, cadê a água viva? Deus está abençoando e a pessoa não está vendo. Jesus já chegou, já está presente, já está operando, e alguém está dizendo: cadê? Está onde? Oxe, o que é isso? O Senhor está aqui para abrir os teus olhos espirituais. Eu falei aqui de tarde, irmão, e arde no meu coração essa palavra. Neste dia Deus marcou a gente para aumentar a nossa sensibilidade espiritual. Tu vai passar a ver coisas celestes. Não é cabelo em ovo não, é revelação de Deus. Vai tirar o óculos, coçar o cabelo. Jesus, o que é isso? Sou eu que estou te mostrando. Entende? Interpreta, é mistério. Eita, sobre a cana raia. Tu pode tocar aí no teu olho, irmão, isso é mistério, não é movimento não. Toca aí no teu olho, nesse toque, sente Deus abrindo as tuas visões espirituais para entender o trabalhar dele. Só que Jesus estava se intitulando maior do que Jacó, porque quando eles olhavam para o poço, achavam que aquele poço era tudo. Mas Jesus se mostrou maior que o poço, porque o poço, a água era parada, e Jesus disse: eu vou te dar água viva. No original, água corrente. Aí viu o que a mulher respondeu para ele, no versículo de número 12: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebeu ele próprio dele, os filhos e o seu gado, e está desmerecendo o poço assim, digamos. E Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu der a ele vai fazer nele jorrar uma fonte para a vida eterna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a Trindade Santa envolvida com água, porque a água é o Espírito, a fonte é Deus e o rio de água viva é Jesus. Quem tem os três na vida, meu filho, não tem como ficar seco. Era isso que Jesus estava dizendo a esta mulher. Mais uma vez no versículo 15 ela responde de forma carnal, sem entender o que Deus queria, e diz: Senhor, me dá dessa água, porque aí eu não vou ter mais sede,
e não preciso voltar aqui para tirá-la. Ela queria a bênção, mas não queria o abençoador. Queria ter o que Deus dá, mas não queria o que Deus é. Aí Jesus disse: para tu receber, tu vai ter que se enquadrar na minha palavra, tu vai ter que se santificar. Aquela mulher já estava no 5º casamento. Divórcio para ela era como quem abre um chiclete assim, nada demais. Então Jesus disse: ei, vai chamar o teu marido para tu receber a bênção. Aí ela: agora o senhor me pegou. O senhor pegou a minha fraqueza, porque eu estou com um problema aí. Aí quando ela viu que Jesus entrou na intimidade dela, porque está todo mundo bonitinho aqui, mas quem conhece a tua essência é Ele, porque Ele não olha para a aparência. A gente olha para a vitrine, mas Ele olha para o estoque lá atrás. A gente vê a superfície, mas Ele vê o subsolo. Tu canta até bonitinho, mas Jeová conhece o teu coração. Tu às vezes levanta a mão para enganar, mas Jeová sabe o que está na tua alma. E Ele está aqui para limpar, Ele está aqui para libertar, Ele está aqui para arrancar e te fazer um vaso novo. Aí quando a mulher viu que Jesus falou do coração, coisas que só ela sabia, aí no versículo 19 ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Aí ali, o que era para Jesus pegar o cartão de membro dela para disciplinar e virar um culto administrativo, virou um culto de doutrina. A samaritana começou a debater teologia com Jesus. Meu Deus do céu. Nunca subestime ninguém na presença de Deus, porque quando Ele transforma, é no estalar de dedos, se Ele quiser. Não precisa fazer 20 anos de teologia não. Se Ele quiser abrir tua mente, Ele desce o mistério do céu e tu fica douto em todo o mistério. O que é isso? Tu aprendeu com quem? Baixasse de que site? Um site chamado Joelhinho, minha filha. Eu dobro ele e Jeová faz um download. Vai mandando, mistério, mistério, mistério da parte dele. Oh, aleluia, aleluia. Quando a mulher pensou que Jesus ia dar uma decepada na cabeça dela, Jesus não mata, Ele é a vida. Ele não quer ridicularizar, excluir, Ele não quer destruir, pelo contrário, Ele quer incluir, construir, abraçar, trazer para perto. A mulher disse: hoje eu vou aproveitar e agora, Senhor, já que Tu é profeta, me ajuda a resolver aí um problema lá na escola dominical, que falaram assim, está um debate lá na classe. Qual? Olha, o lugar da adoração. Porque o Senhor sabe que uns estão dizendo que é em Gerizim, o templo de Gerizim, que os samaritanos tinham construído, mas ele tinha sido derrubado. Ficou só o monte, eles iam adorar lá. Outros dizem que é para ir para Jerusalém, que tinha também outro templo, o templo que Salomão reconstruiu e Herodes embelezou, e que depois de 40 anos dessa conversa também ia ser derrubado, porque Deus agora inaugurava um novo templo, que o templo seriam as pessoas, mas ela não sabia isso. Aí ela disse: eu quero saber aonde é que eu posso cultuar a Deus. Olha, a mulher estava em pecado agorinha, e agora já estava querendo saber aonde é que ela podia adorar. Eu quero saber se é nesse monte ou se é naquele, porque eu quero ser adoradora, eu quero me envolver no mistério, eu quero dar lugar ao Teu nome, eu quero fazer Tua vontade. Aí Jesus disse: mulher, eu vou te revelar o mistério aqui. A hora vai chegar, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte e nem é naquele, porque está chegando agora o tempo que o Espírito vai ser derramado, e tu vai poder me adorar nos 4 cantos da terra, onde tu quiseres, para fazer a minha vontade. A mulher foi para casa liberta, e dela já estava jorrando uma fonte de água. Jesus não disse que quem bebesse dele, eu bebo essa água aqui, ó, daqui a pouco ela vai ser filtrada pelo meu rim e depois excretada. Mas Jesus disse que quem bebesse da água dele, uma fonte ia jorrar. Você bebe e a água jorra. No original aqui do interior é o abdômen, é a parte dos órgãos vitais. Então quem bebe de Jesus é como se bebesse água e saísse daqui, ó, espirrasse. Só que é um mistério, porque a gente bebe um copo, mas depois do copo, que é uma pregação, é um hino que você escuta, é uma literatura que recebe, é uma faixa que alguém passou no ônibus e viu lá, Jesus, água da vida. Bebe o copo e agora começa a sair o rio. Só que não para, vai saindo direto. Meu Deus, o que é isso? É muita unção, é muita graça.
Aí quem é seco quer ficar perto. É tão bom ficar perto de tu. Quando eu estou aqui eu sinto um negócio diferente. Tu adora diferente, tu levanta a mão de um jeito gostoso. Tu chora, tu fala em língua. Eu sinto um negócio, não é um negócio não, meu filho, é Jesus. É um contínuo. Eita, sobre a cana raio. Ei. Agora o seco não. O seco não gosta do poder de Deus. Porque o seco só tem conta-gota. É só uma gota assim, ó. Pum. Daqui a 10 anos, mais outra. Pum. Ele não quer água por perto, porque senão todo mundo vai ver que ele está seco. Mas quem chegou seco aqui nessa tarde e nessa noite, já está saindo daqui encharcado, navegando naquele ribeiro que a gente falou de tarde. Tu crê? Eita, sobre a raio. Meu Deus do céu. Diz aí pro teu irmão, pega o balão de oxigênio e o óculos de mergulho, porque Jeová vai te levar para as profundezas. Aleluia! Alguém não crê, alguém não se envolve, mas quando tu chega, alguém é quebrantado. Por quê? Porque está fluindo o teu coração. A mulher samaritana, depois, homem de Deus, que chegou na terra dela, ela saiu espirrando água para todo mundo. Que Jesus, quando voltou a segunda vez em Samaria, quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. A primeira vez que ele foi em Samaria aqui, ele se encontrou só com essa mulher. Não foi nunca mais lá. Lá não tinha comunicação com o judeu, mas essa mulher saiu com a fonte jorrando do coração. Na segunda vez que Jesus foi para Samaria, teve uma cruzada evangelística, porque aquela mulher convidou a cidade todinha para ver quem era Jesus. Eita, meu Deus do céu. Agora um crente que vem para a igreja, aceita Jesus, pega o cartão de membro, que parece que é o cartão da CIA, esconde dentro da carteira, é um espião do céu. Você morre e não sabe que ele é crente. Te converte, rapaz, porque onde tu passar, tu tem que atrair pessoas para o reino de Deus. Tem jovem que vai para a faculdade, ele morre de medo daquele dia. Qual o dia da prova? Não, o dia que alguém começa a perguntar a religião um do outro. Toda faculdade tem esse dia. Geralmente é na primeira semana. Ele fica orando para isso não acontecer. Aí quando alguém vai, você é o quê? Eu sou ateu. Você é o quê? Você é chunoye. Você é o quê? Não. Você o quê? Da Assembleia de Deus. Oi? Da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Não, rapaz, mas calma. Eu não sou aqueles crentes assim não, sabe? E tu fala aquelas línguas. Olha, às vezes fala e diz que não fala. Deus está aqui, Ele sabe. Tu dobra o joelho para orar. Não, rapaz, eu sou um crente assim, mas racional. Cuidado não, terrível, para Jeová não te ferir. Afora a bandeira do Evangelho e fala dele. Fala dele. Eu até falei que Deus vai ferir. Um dia desse alguém pegou uma mensagem que eu botei, aí disse que Deus não feria. Jesus não fere ninguém. Eu digo, quem foi que feriu Saulo no caminho de Damasco? Quem foi? Jesus, que fez ele ficar cego. É tempo da gente voltar a ser irrigado pelo ribeiro de Deus. É tempo da gente sair como se fosse uma mangueira de bombeiro, mas não é para apagar fogo não, é para levar a vida. Olha o bombeiro aí, onde você passar é água, meu filho. Eu não creio não. Eita, já estou crendo. O que é isso? Menino, agora não era teu e agora está pulando de um pé só. É porque é o Espírito de Deus derramado sobre a terra. E quem crê, que transmita esta palavra para os quatro cantos. Segundo episódio, Jesus falou isso para a mulher, só foi para ela, mas ele precisava falar isso para todo mundo, porque os judeus sabiam que o Messias, ele era água. Então quem fosse o Messias, porque essa mulher quando falou a Jesus assim, veja que tu és profeta, ela reconheceu Jesus como Tareb, que era o profeta esperado pelo samaritano, porque samaritano não aceitava os profetas do Antigo Testamento. Mas isso aqui é uma questão muito mais profunda, outro dia a gente fala. Jesus precisava se anunciar como água, para os judeus saber que era o Messias que estava ali. E também o derramamento do Espírito Santo, porque Jesus veio anunciar esse derramamento. Depois da sua ascensão ao céu, o Espírito foi derramado. Aí você vai lá agora para o capítulo 7 do mesmo Evangelho de João, do versículo 10 até o versículo 53. Esse trecho aí foi escrito na semana da festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, festa de Succoth, que era quando os judeus relembravam o tempo que passaram no deserto, morando em cabanas.
Até hoje eles fazem isso, é uma festa linda. A rua, todo mundo passa a semana toda nas tendas, relembrando a vida nômade. Muitas luzes, muita comida, e todo mundo se confraterniza com todo mundo. Jesus foi para essa festa, durava uma semana. No último dia da festa, Jesus fez algo surpreendente. Ele pregou, umas pessoas ouviram. Interessante que a sinagoga dos judeus já estava irado, o conselho, o sinédrio já não suportava ouvir falar de Jesus, e mandaram um grupo de soldados prender ele. Vai lá, que ele está falando, pega ele no flagra, porque Nicodemos defendeu, disse: a gente não pode prender esse homem sem esse homem se defender, ele tem que ter a defesa, falar. Aí disseram: captura ele, a gente denuncia e aqui ele se defende. Aí foi o soldado prender Jesus, armado. Nos dias de hoje, imagine, arma de ponta. Quando chegou lá, Jesus estava pregando. Aí o soldado parou e começou a ouvir. Disse: rapaz, que negócio bom. O que ele fala é bom. Terminou o culto, os soldados pegaram as armas e foram embora. Quando chegou lá no conselho dos fariseus, disseram: cadê ele? Ele quem? Jesus, rapaz. Oxi, eita, a gente esqueceu. Vocês foram lá prender ele, não prenderam não? Rapaz, a gente esqueceu que quando chegou lá, o homem estava pregando, ele fala um negócio diferente. Quando ele começa a falar, você esquece que está na terra. Eita, sobre a raia. Você quer se envolver, você quer entrar nesse mistério glorioso. Aleluia, como é bom, irmão, servir a este Jesus. Ele está aqui nesta noite, passeando no meio dos castiçais, derramando água para nossas vidas. Vocês vão ver aí depois na casa de vocês, com muita calma, quando leia por favor depois, do versículo 10 até o versículo 53, vale muito a pena. No versículo 37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Pronto, eu quero falar disso aqui para terminar. No último dia da festa, homens de Deus, o sacerdote ia lá no tanque de Siloé, que é aquele que o cego, Jesus fez o lodo, foi lá para se lavar, pegava um vaso que comportava 1 litro de água, então ele não era muito grande, e ia caminhando até o templo. Chegava no templo, no altar de bronze ou no altar de holocausto, um outro sacerdote pegava uma taça de prata com furo no meio, e ele jogava aquela água sobre o altar. Isso aí tinha vários significados, entre eles o significado da promessa de Deus que derramaria o seu espírito como água, lá no Antigo Testamento. Então eles faziam isso simbolicamente. Quando terminava, toda a congregação cantava os salmos 113, 114, 115, 116, 117, 118, 6 salmos cantados sem interrupção. E depois era o dia do Hosana, pegavam as palmeiras e batia ela assim, quebrava todinha, saindo as folhas. Aquilo era uma cerimônia religiosa, espiritual, que todo mundo respeitava e não podia ser interrompida por nada. Mas quem estava naquele dia na festa? Jesus. Aí o sacerdote, meu Deus do céu, como eu queria estar lá para ver isso. O sacerdote vindo todo cerimonial, com o vaso, com 1 litro de água, o povo já se preparando para cantar. Quando ele começa a derramar a água na taça de prata, Jesus se levanta e fala bem alto para todo mundo ouvir: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Imagine, pastor Agabe, eu pregando aqui, um silêncio na igreja, de repente alguém se levantar e falar alguma coisa. Os diáconos dizem: não, cala a boca, rapaz. Jesus se meter. Jesus parou a festa e disse: essa água que o sacerdote virou aí já acabou, e ano que vem vai ter que repetir. Mas eu não, meu filho, eu sou ribeiro, eu sou corrente de água. Vem para cá, te envolve. Vai ser muita água da minha parte, assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os judeus ficaram irados, mas Jesus não parou seu ministério e continuou pregando. E para finalizar, esta água estará presente também na Canaã celestial, onde no meio da cidade tem um rio de água viva. E no capítulo 22
o Senhor, Ele chama todas as pessoas que quiserem para receber desta água, dizendo: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Abre a tua mão aí como se fosse um copo e diga assim: Jesus, eu quero beber das tuas fontes na minha vida. Não é só um copo não, viu? É só uma representação, mas tem água, muita vida, muito poder. O ministério da igreja receba água para suportar as labutas do ministério. Os líderes recebam água para suportar as afrontas, as incompreensões. A igreja receba este ribeiro sobrenatural. Para finalizar, Isaías capítulo 58, o versículo de número 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Pode faltar manteiga para passar no pão, pode faltar creme para deixar o cabelo mais bonitinho, pode faltar meia para o sapato não ficar com calo, mas não vai faltar a graça de Deus na vida não. Se alguém disser assim: eu te ajudo, Jeová, eu estou com ele. Se alguém falar: se depende de mim vai dar errado, Jeová diz: não depende de tu, depende de mim, vai dar certo do mesmo jeito. Tome graça, receba, sou eu, é de mim, é para você, é de Deus para nossas vidas. Fortificará os teus ossos. Eu até me lembrei que toda vez que eu ia fazer exame, check-up, dava falta de vitamina D. E a médica dizia: você tem que tomar vitamina, não sei o que. A vitamina D, vocês sabem, ela é feita pelo sol, né? Quem é de saúde sabe. O sol ativa uma enzima que sintetiza a vitamina D, que ela sustenta os nossos ossos, ajuda a deposição do cálcio no osso. Toda vez dava baixo. Como eu trabalho cedo, entro no carro, vou para o trabalho, chego no trabalho, entro, não via sol. E só pode ser o sol até 8 da manhã. Eu dizia: meu Deus, eu nunca vou ter vitamina D. Aí ela disse: vai comprar um remédio. Aí eu fui, pensando que era uma coisa bem baratinha, como vitamina C. Uma cartela com 4 comprimidos, R$125. A médica disse: tem que tomar 6. Eu tinha que comprar 2 cartelas, 250, ainda ia sobrar 2 comprimidos. 250 para tomar 6 comprimidozinhos. E na época eu estava numa prova só, que eu não podia comprar nem a bula, quanto mais a cartela. Mas aquilo me entristeceu, irmão. Tem coisa que a gente entristece, besteira, né? E eu disse: meu Deus, eu não aceito isso não. Eu prego, vejo o Senhor curar. Uma besteira, Jesus. Faça com que o sol entre dentro do carro e faça alguma coisa. Eu estou dando aula, faça com que o sol entre pela janela. Ative, Jesus, essa vitamina. Aí eu fui para a igreja no domingo de manhã, numa consagração. Estou dando isso aqui só para encerrar, viu, irmão? Porque eu me lembrei aqui e deixa o meu coração de falar. Aí eu fui para a consagração, dobrei meu joelho, passei a manhã inteira só orando isso, hein? Deus, manda vitamina para os meus ossos. Eu quero vitamina para os meus ossos, Jesus. Eu quero mais nada. Vitamina D, porque tu tem poder. A farmácia de manipulação do céu não falta. É Ribeiro, irmão, é muita bênção, é de tudo que tu imaginar. Ele tem para você. Passei o dia todo na igreja, aquela coisa na minha cabeça. E eu: vitamina D, Jesus, vitamina D. Eu quero um milagre. Aí terminou o culto, fui para casa. Eu moro longe da igreja. Eram as 10 e pouca, ligando para o meu celular. Eu geralmente não atendo. Aí eu disse: meu Deus do céu. Segunda vez tocando, e aquela coisa dizendo assim: atende, atende. Eu digo: meu Deus, quem será essa hora? Atendi, eu estava no térreo, eu moro no 3º andar. Daqui a pouco um vaso, 10h30 da noite. Pai do Senhor, irmão Renato. Eu digo: amém. Eu digo: eita Deus, alguma coisa vem aí. Ele disse: olha, desde de manhã que Deus está mandando eu ligar para o senhor falar um negócio que eu estou achando tão estranho. Um negócio assim que é mais para idoso, sabe? Mas Deus mandou falar, eu vou falar. Eu digo: diga, meu filho. Eita, sobre a cana, sobre a aravararraia. Deus está mandando lhe dizer, irmão Renato, que ele é vitamina nos seus ossos. Eu subi a escada correndo, dando glória, porque ele faz todas as coisas. Você que não é crente, não sei se tem pessoas aqui que não são crentes, vem para Jesus. Ele está aqui para te abençoar.
Se tem alguma pessoa aí que ainda não está irrigada por este ribeiro, chama ela, traz ela aqui na frente. Jesus está aqui, irmãos, para fazer coisas grandes, para salvar, para irrigar. Ele é Deus para fazer novidades na vida daquele que crê. Sei se há alguém que no meio do caminho ainda não conheceu Jesus, mas os ribeiros de Deus estão aqui para ser derramados sobre a tua vida. Vem até Ele e o nome dele vai ser glorificado, em nome de Jesus.